Você está bem? Eu vou perguntar de novo, você está bem? Amém, você sabe o que é amém, né? Amém é assim seja. Então significa que não está ainda, vai ser? Então vou perguntar de novo, você está bem, sim ou não? Sim, amém. Que assim continue sendo, amém. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Marcos capítulo 6, versos de 1 a 5. Vamos meditar na palavra do Senhor nesta tarde. Nós já ouvimos ministrações pelos louvores. Nós cremos que o Senhor ainda continuará falando conosco. Amém? Sem mais demora, você pode acompanhar aí no telão a apresentação do texto. Diz assim: quando partiu dali, Jesus voltou para a sua cidade. Seus discípulos o acompanharam. No sábado, ele começou a ensinar na sinagoga. Os ouvintes ficaram impressionados. Ele é muito bom, comentaram. De onde vem tanta sabedoria, tanta capacidade? Perguntavam-se. Não demorou muito, porém, já estavam falando mal dele. Ora, ele é apenas um carpinteiro, o filho de Maria. Nós o conhecemos desde menino. Conhecemos também seus irmãos, Tiago, José, Judas e Simão, e suas irmãs. Quem ele pensa que é? Mesmo sem conhecê-lo direito, eles o desprezavam. Jesus declarou: um profeta só não é importante em sua terra e em sua família, nas ruas que brincou quando criança. Jesus não pôde, vou dizer mais uma vez, Jesus não pôde fazer muita coisa ali. Impôs as mãos sobre uns poucos doentes e os curou, nada mais. Não pôde vencer a resistência deles. Assim decidiu visitar as outras cidades, ensinando o povo. Amém, amém. Nós vamos meditar nessa tarde debaixo do tema, sobre o tema, por quando Deus não pode agir em nosso favor. Quando Deus não pode agir em nosso favor. Tem alguma coisa que Deus não possa fazer? Sim ou não? Tem. Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Deus não pode deixar de cumprir a sua palavra. Ok? Então tem algumas coisas que Deus não pode fazer. E não é porque Ele não tenha poder para fazer. É porque Ele quebra princípios se fizer. Então, nós vamos aprender nessa tarde algumas coisas que impedem Deus agir em nossas vidas. Não é que Ele não queira, não é que Ele não possa, mas que são impedimentos para o agir de Deus. Nós já aprendemos que não existe impossível para Deus, né? A gente tem essa linguagem do meio evangélico. Apesar de eu dizer que tem algumas coisas aqui que Deus não possa fazer, mas não é que seja impossível para Ele. É que Ele quebra princípios. Mas não existe impossível para Deus, nós já sabemos disso. Sabemos que Ele age com muitos ou com poucos. Amém ou não amém? Nós também sabemos que as suas mãos não estão encolhidas para que não possam salvar, nem os seus ouvidos não estão tapados para que Ele não possa ouvir. Nós também sabemos que Deus tem prazer em nos abençoar. Amém? Quantos podem crer nessas verdades aqui? Amém? Agora, vem uma pergunta aí. E a pergunta é: por que nem sempre Deus age? Por que nem sempre Ele realiza milagres? E por que nem sempre Ele responde às orações? Se Ele não tem nada que Ele não possa fazer, a não ser quebrar princípios, se não existe impossível para Ele, ok? Por que nem sempre Ele age em nosso favor? Por que nem sempre Ele responde às orações? Por que nem sempre os milagres que nós estamos buscando acontecem? Bom, existem alguns princípios básicos e eu vou ler aqui para vocês rapidamente, quero dizer para vocês. Primeiro, princípio, que algumas coisas não acontecem conosco. Se aquilo que estamos buscando, se aquilo que estamos querendo, se aquilo que estamos pedindo, não trouxer honra ao nome do Senhor, Ele não vai fazer. Primeira coisa que a gente precisa aprender. Se aquilo que nós queremos não glorificar a Ele
Ele não vai fazer só para fazer a nossa vontadezinha. Porque Ele tem primeiro compromisso com a sua glória e com a sua majestade. Amém ou não amém? Primeiro, outra coisa, se o nosso pedido for contrário à vontade dEle, Ele também não faz. Jesus na oração no Getsemane, era homem como eu e você, estava com o coração apertado, sentindo depressão, ansiedade, angústia de morte. Ele disse aos discípulos: a dor que eu estou sentindo é uma dor mortal, fiquem comigo um pouco e orem comigo. E ele foi orar, e na sua oração ele fez um pedido que eu também teria feito, e você também teria feito: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus queria que o Pai passasse dele o cálice, sim ou não? Sim, sim. Mas, porém, entretanto, contudo, no entanto, todavia, ele completou a oração dizendo: todavia seja feita a sua vontade. Então Jesus condicionou a sua oração à vontade do Pai. Ele sabia que ele não poderia, mesmo ele sendo filho de Deus, não poderia fazer uma oração que contrariasse a vontade do Pai. Então, se aquilo que nós estamos buscando vai contra a vontade dele, ele não fará. Outra coisa que impede Deus agir é que, se aquilo que nós estamos buscando for por motivações egoístas, Deus também não vai fazer. Paulo estava incomodando alguns judeus quando começou a pregar o Evangelho. E uns crentes xiitas, como eu costumo dizer, tem algumas irmãs aqui que já conhecem essa frase minha. Alguns crentes xiitas começaram a orar e a dizer: nós vamos fazer um propósito, vamos fazer aqui. Juntou um grupo de oração, chamou a líder de intercessão, que não foi a irmã Neiva, e aí disse: vamos fazer aqui uma oração, vamos fazer um propósito, vamos lá, vamos. Nós vamos jejuar e orar, e só vamos comer quando Paulo morrer. Devem estar jejuando e orando até hoje. Está lá em Atos 23, essa é a Bíblia, você pode ler depois. Eles fizeram um propósito de só comer quando Paulo morresse. Meu Deus, ainda bem que Deus não responde qualquer oração, sim ou não? Outra razão é que, se Deus não encontrar espaço em nossas vidas, em nossos corações, Ele não vai agir. Jesus atravessou uma noite de mar agitado, tratou no coração dos discípulos naquela madrugada, e foi para uma cidade, para uma região dos Gadarenos. A gente acha que Jesus foi lá só por causa daquele endemoniado. Não foi. Ele foi lá para pregar o Evangelho para os Gadarenos. Acontece que os Gadarenos o expulsaram da cidade. Quando ele libertou aquele endemoniado, aquele espírito maligno que andava acorrentando aquele homem, aqueles homens, a cidade ficou apavorada e disseram: saia daqui, nós não queremos você aqui. E botaram Jesus para correr da cidade. Ele forçou a barra, disse: ô filho, espera aí, eu vim trazer uma palavra de Deus, deixa eu falar. Olha, eu sou Jesus, o Filho de Deus, vocês não sabem o que estão fazendo. Jesus pegou o rebanho de escambada, quem me ria, siga-me os bons. Entrou no barco e partiu de volta. Ele deixou um homem liberto, e eu creio que por intermédio daquele homem, outros também foram alcançados. Mas Jesus não insistiu com um povo que não queria ouvir falar dele. Então, se ele não encontra espaço, ele também não opera. Então a gente já começa a perceber que existem alguns bloqueadores para o agir de Deus em nossas vidas. Se não é a vontade dele, se espírito egoísta, pedidos por sentimentos egoístas, se aquilo que nós estamos querendo fazer não dá honra ao nome dele, e se nós não estamos a plenos pulmões entregues à sua vontade, são bloqueadores para o agir de Deus em nossa vida. Levanta sua mão e diga assim comigo: fora, em nome de Jesus. Amém? Então, qual é o problema? Se o problema não é Deus, quem é o problema? Quem é o problema? Não aponte para mim não, aponte para você, né? Eu sou. Porque eu estou apontando para mim, você pode também achar interessante dizer: o Senhor. Aonde? O problema sou eu, na minha vida o problema sou eu, na sua vida é você. Sempre é bom a gente ouvir, e eu gostaria de pregar uma mensagem: 5 passos para alcançar não sei o quê, como alcançar tal coisa. Vamos aqui aprender nessa tarde o que fazer para receber, mas às vezes aprender o que não fazer também é aprender, amém ou não amém? Então o que é que nós não devemos fazer se quisermos o agir de Deus em nossas vidas? Eu quero trazer 2 verdades para você nessa tarde.
A primeira coisa é esse texto que nós lemos aqui, Marcos capítulo 6. Primeira coisa que impede o agir de Deus, nós não devemos fazer para impedir o agir de Deus na nossa vida, é não reconhecermos, é não o vermos como de fato Ele é. Nós muitas vezes não vemos como Ele chega e nem quando Ele chega. A gente vem para o culto, Jesus vem, passeia, visita, transforma, batiza, cura, liberta, e a gente sai daqui dizendo assim: Ele veio hoje no culto? Veio. Jesus esteve aqui? Alguém sai assim: rapaz, eu senti a presença de Deus. Oxe, eu estava junto de você e não senti nada. O problema não é que Ele não veio, Ele veio. Ele está na casa, sim ou não? Mas a gente não sente, a gente não percebe, a gente não vê quando Ele chega, a gente não vê quando Ele se manifesta, porque a gente tem uma expectativa, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, diferente muitas das vezes daquela que Ele se manifesta. E aí a gente não consegue perceber o agir de Deus, que nem sempre é com trovões, nem sempre é com rodopio, nem sempre é com plantando bananeira, nem sempre é com grito e com bater no púlpito. Às vezes é com um sorriso, com um abraço, com um levantar de mãos, com uma canção suave. Às vezes é no suspiro, no rosto, no olhar de alguém. Deus está presente e a gente precisa percebê-lo, mas às vezes a gente não percebe. No verso 2 do texto que a gente leu, Jesus estava em casa, estava em Nazaré, onde Ele foi criado. Um sábado está na sinagoga, e quando Ele pega o rolo e lê Isaías, Ele devolve o rolo ao assistente do tabernáculo. As pessoas perguntam assim: de onde Ele vem? Quem é esse? De onde é que Ele está vindo? Ele pode se manifestar em pequenos gestos perto da gente, como Ele pode se manifestar em trovões, em trovoadas e tal. Nem sempre Ele precisa de shows pirotécnicos para agir. Aliás, Ele não precisa, não é? Nem sempre Ele vai se manifestar só em cultos repletos. Às vezes, uma reunião com duas pessoas, duas irmãs que se reúnem no cantinho da igreja para orar, dão as mãos e a glória e a presença de Deus se manifesta, e o trono se faz presente ali. Ele precisa apenas encontrar espaço para agir. Os discípulos em Emaús andaram muitas horas com Jesus, reclamando da ausência de Jesus. Jesus aproxima dos dois camaradas que vão andando. E aí, companheiro, como é que vai? Tudo bem, é legal. Estão conversando, nós estamos conversando aqui sobre Jesus. Sabe não? Não, quem é? Rapaz, você chegou hoje em Jerusalém, não está sabendo a novidade? Eu acho interessante o bom humor de Jesus. Ele faz: qual a novidade? Qual é a novidade? Jesus, o Nazareno, que nós o recebemos como profeta, como filho de Deus, e Ele andou entre a gente, e fez milagres, e aconteceu, e pá, e tal, e já faz 3 dias que Ele morreu, e agora nós estamos voltando para casa desanimados, desolados. Eu fico olhando para Jesus, batendo a mão na cabeça: pelo amor de mim mesmo, meu Deus. E Jesus foi na onda deles, você percebeu? Jesus vai na conversa deles, e tal, e ppp, e pá. Quando chega em casa: fica com a gente, fica conosco, nosso amado e bom, né? No partir do pão, Ele veio, Ele estava na casa, Ele estava no culto, e eu é quem não percebi a presença dEle. Então nós não vermos e não percebermos a sua presença, muitas vezes é o grande impedimento para Ele agir. Ele está ali. Os discípulos só foram perceber que era Ele quando Ele saiu. Quanta oportunidade eles perderam no meio do caminho, quanta conversa jogada fora, quanta reclamação, quanto eles deixaram de aprender com o autor da vida, reclamando sobre a morte. O autor da vida estava ali, e eles ficaram lamentando a morte. Só depois que Jesus saiu é que eles... Eu acho interessante nesse texto que Lucas, quando escreve, ele diz assim: eles andaram o dia inteiro de Jerusalém para Emaús. Chegaram em Emaús já no pouquinho da noite, canto 5, e quando eles estão chegando em casa, escurecendo, eles chamam: fiquem com a gente, porque já está escurecendo, a estrada é perigosa e tal. Jesus senta na mesa com eles, vai jantar, parte o pão, e diz a Bíblia que eles nem comem, eles levantam e saem correndo de volta, noite adentro, para Jerusalém. Que força eles encontraram, que coragem eles encontraram, levaram o dia inteiro para chegar, mas eles voltam num piscar de olhos, ó,
Sabe por quê? Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, tudo fica mais perto, tudo fica mais fácil. Quando a gente percebe a presença dele, a distância se torna pequenininha, o deserto já não é mais deserto, a noite se torna dia, se torna tudo claro em nossa vida. Nós só precisamos perceber a sua presença. E se a gente não percebe, a gente anda o dia inteiro e se cansa, e se fadiga e tal. E é preciso estarmos com o coração sensível, aberto, para perceber a presença de Jesus. Se nós não o reconhecemos, fica impossível ele agir em nossa vida. Outra coisa que acontece é quando nós medimos o Senhor segundo o nosso próprio padrão. Tem gente que gosta de botar Jesus numa caixinha. Não, se não for desse jeito, eu não creio. Se não for dessa forma, eu não aceito. Se não for dessa maneira que eu aprendi, eu não acredito que é Jesus. O povo de Nazaré fez uma pergunta que eu acho interessante. Duas perguntas. Eles assim: de onde vem tanta sabedoria? E nessa versão que eu li, na Bíblia a Mensagem, tem uma frase que ele diz assim: quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é? Para falar desse jeito? Quem ele pensa que é para agir dessa maneira? Quem ele pensa que é para se comportar dessa forma? Quem ele pensa que é para ter essa autoridade, para falar nesta autoridade? Quem ele pensa que é? Ele tem compromisso com quem o reconhece, amém ou não? Se a gente não tem compromisso em reconhecer Jesus, ele não tem compromisso em nos reconhecer. Não se trata de ser crente, gente. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que um homem que não era judeu, que não era seguidor de Jesus, que não tinha nada a ver com a religião judaica, um dia foi a Jesus fazer um pedido muito especial. Ele disse para Jesus: Jesus, o meu empregado está doente na minha casa, o Senhor pode restaurá-lo, o Senhor pode restaurar a sua saúde. Jesus disse: eu vou lá. Ele disse: não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Se o Senhor disser daqui de onde o Senhor está, só uma palavra, lá na minha casa, o meu criado vai ficar curado. Pastor da igreja de Jerusalém, esse homem, pelo tamanho da fé, não era não? Era ou não era? Não, ele era um centurião romano. Não era crente, não era batizado com o Espírito Santo, não fazia parte da diaconia, não era membro da IBMI e nem da Assembleia de Deus. Ele era um centurião romano. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse que nem em Israel ele encontrou uma fé daquele tamanho. Deixa eu te perguntar, Pedro era de Israel? Sim ou não? Pedro era israelita, sim ou não? Era. Mateus era israelita, sim ou não? Era. Os discípulos eram israelitas? Maria, mãe de Jesus, era israelita? Mas Jesus disse que em Israel ele não encontrou uma fé do tamanho daquele homem. Ele não encontrou na mãe, nos irmãos, nos discípulos, não encontrou ninguém, encontrou no não crente uma fé daquele tamanho. Então, a gente aprende que não é questão de ser crente, não, é questão de crer nele. Não é questão de fazer parte de uma igreja, de uma denominação, não é ter um título, ter um cargo, fazer parte de um ministério, esse ou aquele, é crer nele e tê-lo como Senhor absoluto. Aquele centurião sabia que ele estava diante de alguém que era mais poderoso do que ele, e mais poderoso do que a enfermidade, e por isso ele disse: só uma palavra é o suficiente. Mas esse não foi o único caso de Jesus com alguém que nem fazia parte da família. Uma mulher cananeia vai para ele e diz: o Senhor, cura minha filha, está endemoniada. E Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorros. A gente já conhece essa história, não vou entrar nesses detalhes. E no entanto ela insistiu, não recebeu a afronta, não recebeu a discriminação, ela não se ofendeu com aquela palavra. No entanto, ela insistiu e disse: tudo bem, eu não quero pão, eu só quero a migalha que cai da mesa do Senhor. E a frase que Jesus usa com aquela mulher é parecida com aquele homem. Ele disse: mulher, grande é a tua fé. Então não se trata de ser crente, não se trata de pertencer à igreja, se trata de reconhecê-lo quem de fato ele é. Quando a gente reconhece quem Jesus é, já está a um passo de receber aquilo que nós estamos buscando. Porque nós estamos diante de alguém que nós sabemos que tem o poder e a autoridade para fazer. Ele pode até não fazer, soberania dele, mas ele com certeza se quebra diante de um coração contrito e quebrantado. O salmista disse isso, quando ele encontra a verdade nisso. A terceira coisa aí, dentro dessa questão de não reconhecer Jesus, é que nós às vezes julgamos o agir dele
e fazemos a pergunta: por que desse jeito? Por que fulano? Por que é fulano? Eu vim no culto hoje, eu queria que a pastora pregasse, eu também queria. Por que é pastor Orlando? Por que quem está cantando não é fulano? Por que quem está no louvor não é cicrano? Por que quem está na intercessão não é Beltrano? Eu gosto quando a irmã cicrana ora. Eu gosto quando o irmão Beltrano faz tal coisa. Gente, não é do meu jeito não é do jeito que eu penso, é do jeito que eu quero. É do jeito que ele quer. Ele usa quem ele quer. E a pergunta dos homens foram: ele é apenas um carpinteiro. Ele não é profeta, não é filho de profeta, não é da tribo de Levi, não é sacerdote, ele não é levita, ele é da tribo de Judá, não tem autoridade para estar ali. Ele é um carpinteiro que nós conhecemos crescendo aqui nas nossas ruas. Ele não é ninguém. Quem ele pensa que é? Por que tem que ser ele? Amados, em Lucas, esse texto diz que quando Jesus leu o livro, e ele devolve o pergaminho para o assistente, ele diz assim: hoje se cumpre essa palavra. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Essa era a frase que os judeus mais queriam ouvir. No entanto, quando ouviram, desprezaram. Eles levaram anos esperando o cumprimento do Messias, a chegada do Messias. E quando o Messias disse: cheguei, eles disseram: não pode ser um carpinteiro. O Messias não pode ser um carpinteiro. O Messias não pode ser. O Messias que nós esperamos é outro. Não é desse jeito que eu sonhei. Não é dessa forma que eu orei a vida inteira. Não foi por isso que eu orei, jejuei, consagrei a vida inteira. Quem sou eu, quem é você para determinar como Deus vai responder ou atender às nossas orações? Quem disse que o nosso jeito é o melhor? Quem foi que disse que da nossa forma é o melhor? Ele sabe todas as coisas. Por que desse jeito? Nós sabemos, amados, que hoje, especialmente nos dias que nós estamos vivendo, está muito difícil a gente depurar, a gente peneirar um evangelho sadio, um evangelho limpo, puro, sem meninice, sem oba-oba. A gente beber leite hoje está mais para beber coalhada do que para beber leite. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? Por falar em leite, você sabia que quando você compra aquele leite de caixinha, você olha no fundo do leite, da caixa de leite, presta atenção, isso aqui é se você encontrar no fundo umas listrinhas coloridas, não compre. Aquele leite já veio para o mercado, não vendeu, voltou para a indústria, foi reprocessado e está de volta na prateleira. O leite que a gente compra já não é bom, ainda imagina, pastor, o reprocessado. Então quando você for comprar leite, olhe no fundo da caixa. Se tiver as listinhas azuis, aí você compra. Se tiver colorido, você não compra. O evangelho está assim hoje. A gente tem que olhar no fundo da embalagem, porque tem muita coisa colorida, não é? Tem muita coisa colorida, tem muito oba-oba, tem muito roda-roda, tem muita presepada, tem muita pantomima, tem muita confusão. E você fica assim: meu Deus, isso é evangelho, isso é Bíblia, não é Bíblia? É Deus ou não é Deus nesse negócio? Tem coisa que quem tem o Espírito Santo detecta logo que tem demônio. Mas quem não tem essa sensibilidade toda diz: o agir de Deus. Não é agir de Deus, é demônio puro. É demônio puro. Então fica difícil hoje a gente se abrir para Deus operar de formas diversificadas. Mas nós não podemos trancar o coração para a soberania dele. Ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Nem sempre ele vai usar um graduado. Às vezes ele vai usar um que não fala direito. Ele vai usar outro que não sabe se expressar direito, que tem mais do que vara verde. Ele vai usar como ele quiser fazer. E nós temos que estar abertos para esse mover de Deus, para esse agir de Deus, mesmo correndo o risco de ser enganados. Muito embora, se a gente estiver atentos e com olhos abertos, o Espírito Santo não vai deixar a gente ser enganado. Amém, amém? Amém ou não? Se ele quiser usar um graduado, ele usa, sim ou não? Ele é Deus. Mas ele usou um jumento, uma jumenta, para falar com o graduado. E aí? Ele usou uma jumenta para falar com o graduado. O profeta estava tentando andar pelo caminho errado, insistindo, e o anjo apareceu, o profeta não viu.
Apareceu de novo, o profeta não viu, Deus abriu o olho da jumenta e a boca. Depois de apanhar, ela disse: ô, para, ô, foi que eu te fiz, meu? Estou contigo há tanto tempo, te sirvo com tanto prazer, com tanta alegria, eu nunca te tratei mal. Você está rebelde, me jogou na parede, apertei minha perna. Ele disse: ô cidadão, você não está vendo, tem um anjo com uma espada na frente aí não? Olha para frente pelo menos. E a Bíblia diz que Deus abriu o olho do profeta e ele viu o anjo. Às vezes Deus vai usar um não graduado, não vou usar a palavra jumento, mas Deus vai usar um não graduado para abrir o olho do graduado. Se ele quiser fazer isso, ele faz, ele é soberano. Foi só um jumento que ele usou? Não. O profeta estava deprimido. Eu quero morrer. Se tocou numa caverna e disse: eu quero morrer. Deus disse: espera aí, você não vai morrer agora não. Vá, fique aí, descanse um pouco, que eu vou mandar trazer comida para você. O profeta disse: ah, então vai chegar aí um mensageiro montado num cavalo, trazendo um bolo, uma torta, né, um cabrito assado. De manhã e de noite chegava um corvo, trazendo pão e água. Aí o Senhor dizia: Elias, acorda, o fast food chegou. O primeiro fast food da história, reparou? O corvo vinha de manhã e de tarde. Corvo, irmãos, o corvo não podia ser um animal mais limpinho, mais decente, mais agradável? Deus usou um corvo para trazer comida para o profeta. Se ele quiser usar um corvo, ele usa ou não usa? Ele usa uma jumenta, usa ou não usa? Ele usa. Não é do jeito da gente, não é do jeito da gente. Israel estava em crise, estava em guerra, perto de morrer, não tinha mais comida em casa. Deus mandou um anjo, matou todos os assírios que estavam em volta. Um anjo só naquela noite matou 182 mil soldados. Tinha comida à vontade, roupa à vontade, ouro à vontade. E 2 leprosos que estavam fora da cidade viram o silêncio, disseram: está muito quieto, bora ver se tem comida lá no acampamento. Rapaz, você sabe que a gente não pode chegar perto da cidade. Bom, a gente já está perto de morrer. Leproso não tem vez para lugar nenhum. Se a gente morrer, a gente morreu. Se não morrer, pelo menos a gente tentou. O que vale é a tentação. Bora tentar? Bora. Calma, pastora, foi de propósito. Foi de propósito. Ainda bem que ela percebeu. O que vale é a tentativa, gente, não é tentação não, viu? É tentativa. Eu falei de propósito mesmo. É uma expressão que eu uso sempre. Eles foram para o acampamento, chegou lá, tinha comida à vontade, água à vontade, ouro à vontade, comeram, se fartaram e acumularam, trouxeram para o esconderijo deles, disseram: nós estamos fazendo coisa errada. O povo está morrendo na cidade de fome, nós não vamos dar conta disso aqui tudo, ainda que a gente coma a noite inteira, não vai dar conta. Vamos nós lá avisar a cidade que tem comida aqui fora? Deus usou um jumento, usou um corvo e usou o leproso. Meu Deus, que Deus é esse? O rei de Israel podia não ter aceitado aquela conversa, não podia? Não aceito o recado de leproso. Se Deus quiser falar comigo, ele mande o profeta falar comigo. Leproso aqui não tem espaço, vai morrer de fome, majestade. O leproso está dizendo que Deus mandou comida, tem comida e água à vontade aqui fora. Deixe de preconceito e ouça a voz do Senhor Jesus. Ele usa quem Ele quer, amém ou não? Agora a gente tem que ter cuidado, para não ser enganado. A gente precisa ter certeza que é Deus que está fazendo, e não julgar o mensageiro, e não ficar fazendo biquinho, becinho. Eu não gostei. Por que desse jeito? Se ele quiser agir usando o não graduado, ele usa. Se ele quiser agir de forma não natural, ele age, sim ou não? Você lembra um momento na Bíblia que Deus agiu de forma não natural? Jesus agiu de forma não natural? Ninguém lembra? Imagine que você está aqui na igreja, num culto como esse, tarde com Deus, vem à frente para receber oração. A pastora, eu vou deixar esse cargo para ela, que é a sacerdotisa da casa, chama você aqui na frente, assim: vem aqui na frente que eu quero orar por você. Você diz: pastor, eu estou com um problema aqui no olho. Ela diz: espera aí. Cadê o olho, minha irmã? Deixa eu... Você aceitaria? A pastora cuspir aqui, fazer uma meleca e botar no seu olho e te curar? Você aceitaria? Mas Jesus fez.
Jesus fez. Não estou desmandando ninguém cuspir na cara de ninguém, nem fazer meleca, não. Eu estou dizendo que Ele é Deus, Ele faz como Ele quer. Amém ou não amém? Jesus cuspiu no chão e fez lodo e botou no... E diz os historiadores, Flávio Joséfo diz o seguinte, nos seus comentários, o seguinte, que aquele cego, por que Jesus cuspiu no chão e fez lodo? Teve um que ele mandou se lavar no tanque, teve outro que ele disse, veja, a tua fé te salvou e tal. Esse Jesus cuspiu no chão e fez lodo. Diz Flávio Joséfo que aquele homem não tinha olho. Ele tinha apenas a cavidade ocular, ele não tinha olho. De que nós somos feitos? Do pó da terra. Jesus disse, está faltando matéria-prima. Quando a gente lê a Bíblia, a gente fica escandalizado com as coisas, não é? Como é que cospe no chão, faz lodo, pega areia, barro e bota no olho do homem? O homem não tinha olho. Jesus podia ter botado a mão e o olho aparecer, podia ou não podia? Mas ele quis completar a obra. Ele quis usar a matéria-prima que o homem foi feito, do pó da terra. Cuspiu e botou na cara. Se é no dia de hoje, estava com um processo enorme no STF, por discriminação, por um monte de coisa, por falta de higiene, por tanta coisa a mais. Jesus ia responder processo até a eternidade. Segunda coisa que impede o agir de Deus em nossa vida. A primeira é quando nós não o reconhecemos. A segunda coisa é quando nós não aceitamos a sua vontade e queremos a nossa vontade. Se a gente quiser do nosso jeito, pode correr o risco de Jesus não fazer. O outro texto que fala sobre esse mesmo episódio é Lucas capítulo 4. Nós não vamos ler o capítulo todo, eu vou ler alguns textos para você. Lucas capítulo 4, verso de número 20 e 21, diz assim: fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos os olhares eram para ele. Então ele se pronunciou: vocês acabam de presenciar o cumprimento dessa profecia. Em outras versões assim, hoje se cumpre esta palavra. Essa era a expressão, como eu já disse, que os judeus esperavam ouvir há anos. O Messias chegou. Eles esperaram anos para reconhecer e receber o Messias. Agora o Messias está diante deles. Mas era diferente de como eles tinham imaginado. Eles não imaginaram que o Messias ia nascer numa manjedoura, ser filho de uma mulher simples, de um homem simples, de um carpinteiro, levar a vida inteira trabalhando como qualquer outro ser humano. Eles não imaginavam que o Messias chegaria desse jeito. E agora estão diante da resposta da oração de anos para aquela nação. E simplesmente porque não foi do jeito deles, eles disseram: nós não queremos. O texto diz que Jesus ficou ali perdendo tempo com eles? Sim ou não? Não quer não, filho? Quer não? Às vezes Deus está dizendo aquilo que nós estamos esperando ouvir, mas porque não é do nosso jeito, nós não escutamos. Eu vou dizer de novo. Às vezes Deus está dizendo aquilo que nós estamos querendo ouvir, ou precisando ouvir, mas porque não é do nosso jeito, nós não escutamos. É preciso abrir os ouvidos para ouvir o que Deus está dizendo. Por que será que na Bíblia, no livro de Apocalipse, em todas as cartas, as 7 cartas à igreja, o Senhor termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque tem muita gente que tem ouvidos, mas não é para ouvir, é só para escutar. Existe uma diferença entre escutar e ouvir. Eu estou falando com vocês, mas estou escutando o ar-condicionado ali. Vocês estão escutando? Eu estou falando com vocês, mas estou escutando alguém arrastar o pé. Eu estou falando com vocês, mas estou escutando alguém conversar lá atrás. Agora, o que é que eu vou ouvir e o que é que eu vou escutar? Quem faz essa escolha sou eu. Deus está falando com você nessa tarde. Você vai escutar ou você vai ouvir? Você decide. A escolha é sua.
Porque Ele pode estar respondendo às suas orações agora, hoje à tarde, num culto como esse, numa mensagem como essa, num pregador estrambelhado como esse. Entendeu? Não é nada sério, não é daquele pregador que fica assim parado no púlpito e que fala com a voz impostada, e porque e tal e coisa. É o meu jeito. E Deus me usa desse jeitinho aqui. Eu já tentei mudar, irmão, já tentei, confesso que já tentei. Tem hora que eu fico em casa assistindo a mensagem, eu digo, Jesus. Eu assisto tudo. Eu assisto minhas mensagens, eu assisto os louvores, porque eu quero ver tudo que eu errei, quero ver tudo que eu fiz de errado. Tudo que eu fiz de errado. Minha mulher já sabe, a Eliana já sabe. Quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é ligar o computador ou o celular e botar para assistir o culto. Eita, nota fora terrível, meu Deus. Aí fico ouvindo minhas mensagens e digo assim, rapaz, não precisava ter feito isso, não precisava ter falado isso não, rapaz, tu é doido. Mas Deus está falando com você, amém ou não? Agora você vai escutar ou você vai ouvir. A outra coisa é quando nós deixamos de dar honra e louvor a Ele. Aqueles homens tiveram a oportunidade de exaltar a Deus e não o fizeram. Verso número 24. Jesus disse assim, pois bem, vou dizer uma coisa, nenhum profeta é bem recebido em sua terra. Deus não pode agir, amados, onde Ele não é bem recebido. Sabia disso? Deus é gentleman. Ele é educadíssimo. O diabo arromba, ele mete o pé e arromba. O Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, não é escutar, é ouvir e abrir a porta, então eu entro. Porque você já passou pela experiência de alguém bater na sua porta, você abrir a porta, mas a pessoa não conseguir entrar? Porque você abre a porta e fica no meio de sim, pois não, é o quê? Não, muito obrigado, viu? Deus te abençoe e boa viagem. Pô, mas foi educado, pelo menos abriu a porta. Jesus disse, não, eu quero que você abra a porta e deixe eu entrar. Quando Jesus bate na porta, você abre a porta e diz, majestade, fique à vontade, a casa é sua, pode entrar. Ele só faz assim. O povo daquela terra fechou a porta para Jesus, disse assim, ele é apenas um carpinteiro. Quem ele pensa que é? Se ele não for exaltado, ele não faz. Se a glória dele não for manifesta, ele não faz. Ele não é nosso servo, ele é nosso Senhor. Tem crente que acha que Jesus é o gênio da lâmpada. Já esfreguei hoje quantas vezes a minha lampadinha. Senhor, quantos pedidos eu tenho direito? Não, ele é Senhor. Olha o que a pastora disse aqui. No final da tarde, eu sou uma dessas pessoas que nesse horário de 5h30, 6 horas, bate uma tristeza, uma nostalgia. Isso é desde pequeno. Desde pequeno. No final da tarde eu sinto aquela, sabe? E como sou músico desde pequeno, geralmente vou pegar um violão, vou cantar, vou tocar, ou então vou botar um som, uma música para ouvir, porque bate aquela nostalgia, é o pior horário para dirigir para mim, esse finalzinho de tarde, porque por causa disso. É a saudade da alma mesmo do Criador, sabe? É a saudade da alma. Jesus, Ele quer preencher esse vazio que nós temos dentro de nós. Ele é o Senhor das nossas vidas. Não está aqui para nos servir. Ele não está aqui para responder as nossas orações. Ele responde o que Ele prometeu que responderia. Ele está aqui para ser adorado, exaltado, glorificado. Nós estamos invertendo as coisas. A igreja de Cristo tem invertido os papéis. Jesus tem passado a ser o servo que faz, que abre, que cura, que liberta, que está aqui. Ele faz tudo isso porque Ele é Senhor para fazer, se Ele quiser fazer. Mas primeiro Ele quer ser adorado. Aí foi o que a pastora Alice disse. Esse horário das 6 horas não peça nada, apenas adore. Deixa para pedir na oração de meia-noite, na oração de manhã, na oração das 3 da manhã. Mas na oração do final do dia, apenas adore. Encerre um ciclo e comece outro com adoração. Amém ou não amém? Ele quer ser adorado. E terceiro, para terminar, nós trancamos o coração. Primeiro, quando não aceitamos a sua vontade, né? Nós não reconhecemos o que Ele está fazendo, deixamos de dar honra a Ele e trancamos o coração. Verso 28 do texto de Lucas, é bem curtinho esse verso, diz assim, o argumento deixou todos, lê mais forte comigo, o argumento deixou todos,
Você já experimentou vir num culto como esse, ou culto de domingo de manhã, culto da ceia, culto abençoado, e você sair da igreja virado no 700? Virado pelo avesso, irado. Em vez de sair alegre, satisfeito, você sai daqui irado. O que aconteceu? Não gostei da palavra, o pastor pegou pesado demais. Se eu soubesse disso, eu não tinha nem vindo nesse culto. Ô mensagenzinha. A gente vem para a igreja para ser confortado, receber uma palavra de Deus, e é só porrada, só cajado. Pelo menos quando eu estou na internet eu posso desligar ou mudar o canal, aqui eu não posso. Foi o que aconteceu com esses homens aqui. A conversa de Jesus, ao invés de deixá-los alegres, o Messias chegou, glória a Deus nas alturas, nossas orações foram respondidas, o texto diz que eles ficaram enfurecidos. Naamã quase perdeu a viagem da Síria até Israel, até Samaria. Quase perdeu a viagem. Sabe por quê? Porque ficou enfurecido. Quando Eliseu disse, nem veio receber ele, mandou um recado, diga a ele para se banhar 7 vezes no Rio Jordão, ele vai ficar curado. Naamã cuspiu fogo. Isso não é possível. E na minha cidade tem rios melhores, eu viajo tantos quilômetros, ele nem sai para me receber, o que já é uma falta de respeito. Eu sou comandante dos exércitos sírios, não sou qualquer pessoa não. Ele não sabe quem sou eu. Ele é um simples profeta de Israel. Eu venho aqui, ele não me recebe, e ainda manda eu tomar banho no Jordão. O recado que Eliseu mandou para Naamã: quer ficar curado? Quero, vá tomar banho. 7 banhos no Jordão. E ele saiu. Aí Deus sempre usa um jumento, um corvo. Um dos corvos que vinham com ele disse assim: Senhor, se ele tivesse dito uma coisa mais difícil, o senhor faria? Faria. Se ele tivesse mandado o senhor plantar bananeira, andar de costa, matar não sei quantos guerreiros, o senhor não faria? Faria. Ele só disse para o senhor: vá tomar banho. Só isso. Custa nada o senhor tomar um banhozinho? E Naamã foi tomar banho. Eu fico imaginando que Naamã foi tomar banho. Ele tomou banho, o primeiro banho, o segundo, até o 6º nada aconteceu. Ele disse: não vou tomar mais não. Alguém disse: rapaz, só falta 1. Ele falou 7, só falta 1. Tá bom, tibum, saiu limpo. Eu disse: rapaz, não é que funcionou. Não é que funcionou, tomar banho funcionou. Às vezes a gente está precisando só tomar banho, gente. É só tomar banho. Mas como não é o que a gente gostaria, porque nem todo mundo gosta de tomar banho, imagina ainda mais no frio, não é verdade? A gente não ouve a palavra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, não é assim ou não? Às vezes é só tomar banho que está faltando. Mas não era isso que a gente queria ouvir. Naamã quase perde a viagem, porque ficou irritado. Diga para quem está perto de você: não perca a sua viagem. O meu professor de história no seminário, ele dizia assim: não me entenda tão depressa. Eu gostei dessa frase. Quando ele falava um negócio, a gente interrompia, ele disse: calma, não me entenda tão depressa. E eu vou dizer para vocês nessa tarde: não me entendam tão depressa. Eu não estou mandando ninguém tomar banho. Eu estou dizendo que às vezes a gente só precisa ouvir o comando e obedecer. Só isso. E muitas vezes não é o que a gente gostaria de fazer. Para encerrar, Marcos capítulo 6, verso 5 diz: Jesus não pôde fazer muita coisa ali. Impôs as mãos sobre alguns poucos doentes e os curou, nada mais. Sabe qual é o resultado de agirmos desta maneira? Das maneiras que nós aprendemos aqui, é que nós deixamos de receber aquilo que nós estamos buscando. Quando não reconhecemos Jesus, quando queremos as coisas do nosso jeito, quando não ouvimos a sua voz, quando não obedecemos a sua palavra, quando não damos honra ao nome dele, sabe? Quando o julgamos, quando o medimos como o nosso igual, nós deixamos de receber aquilo que estamos buscando. A Bíblia diz que Jesus não pôde. Sabe o que significa Jesus não poder fazer o que ele gostaria de fazer? E às vezes ele não está podendo fazer na minha vida e na sua vida aquilo que ele gostaria de fazer, pura e simplesmente por nossa culpa.
Aí a gente fica decepcionado. 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, participo de toda a campanha, culto disso, culto daquilo, e nada acontece. Vou sair da igreja. Sai da igreja, eu pergunto, resolve o problema? Não resolve o problema. Troca de igreja, resolve o problema? Não resolve o problema. Troca de pastor, resolve o problema? Não resolve o problema. Porque o problema não é a igreja, não é o pastor, não é nada. O problema sou eu. Então aonde eu vou, eu levo o problema. Lucas capítulo 4, verso 25 e 27 a 27. Não, aí Jesus agora conversa com eles, assim, olha, não havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, naqueles 3 anos e meio de seca, quando a fome devastou a terra, mas a única viúva a quem Elias foi enviado estava em Serepta, em Sidom, nem Israel era. Havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único purificado foi Naamã, o sírio, que a gente acabou de falar aqui. Nenhum de Israel foi curado, e nenhuma viúva de Israel foi abençoada com a presença de Elias. Elias foi abençoar uma viúva lá em Sidom. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Que às vezes nós vamos ver o agir de Deus na vida dos outros e não vamos participar da bênção, pura e simplesmente por nossa culpa. Então escute aqui, eu vou já encerrar. Deus pode dar para você e para mim tudo o que nós precisamos. Calma, não me entendam tão depressa. Deus pode dar para mim e para você tudo o que nós precisamos, só que por meios que nós não gostaríamos. Entende isso? Deus pode usar meios ou situações que a gente não gostaria de viver, só para Ele dar aquilo que a gente está precisando. Se Deus perguntasse para Zé, eu vou mandar seus irmãos sentar o pau em você, lhe vender como escravo, você vai ser colocado numa caravana de midianita, vai para o Egito, vai ser vendido como escravo lá para o empregado de Faraó, vai ser acusado de estuprador, vai para a cadeia, Zé, mas tudo é minha vontade, viu, Zé? Tudo é minha vontade. Vai passar uns 25 anos aí nessa brincadeira, mas depois eu vou fazer você governador. Zé, toca comigo, Zé. Você acha que José teria respondido sim ou não? Se você fosse José, tinha respondido sim ou não? Só que Deus não perguntou. Ele não perguntou. José foi vendido, sim ou não? Foi escravo, sim ou não? Foi acusado de assédio sexual, sim ou não? Foi para a cadeia, sim ou não? Mas virou governador, sim ou não? Só que Deus não perguntou. Se ele perguntasse, Zé dizia assim: ah, tá de brincadeira, senhor? Tá de brincadeira, meu? Ô, senhor, não, tá de brincadeira. Eu preciso passar por isso mesmo? Precisa, Zé. Você vai ser governador, mas só daqui a uns 25 anos, quando você passar por tudo isso aí. Deus pode dar tudo aquilo que a gente precisa, simplesmente usando meios que a gente não gostaria. Aí você vai dizer assim: pastor, já entendi que eu não posso brincar com Deus, eu já entendi que eu não posso desprezar a presença do Senhor, mas eu não faço nada disso, eu estou bem, a minha vida está bem, estou bem, mas as minhas orações ainda não foram respondidas. Tem orações que eu estou fazendo já há algum tempo e não estão sendo respondidas. Deixa eu encerrar essa mensagem contando para você a história de Amy. Amy é uma garota de 5 anos, frequentava a escola bíblica dominical, filha de uma família cristã, muito fervorosa, ia à igreja todos os dias, aprendeu a amar Jesus, aprendeu a servir Jesus. A família de Amy, todos em sua casa tinham olhos azuis. Amy era a única que tinha olhos cor de mel. E um dia na escola bíblica a professora ensinou que Deus responde todas as orações. E Amy então foi para casa e disse: Deus responde todas as orações, mamãe? A mãe disse sim. Ela então entrou no seu quarto, dobrou os joelhos e fez uma oração fervorosa. Na hora de dormir, ela orou: Deus, troca os meus olhos, me dá olhos azuis como o da minha mãe, do meu pai, das minhas irmãs. Eu te agradeço, em nome de Jesus. E foi dormir. Para a surpresa de Anne, no dia seguinte, quando ela acordou, foi direto para o espelho.
O que vocês acham que aconteceu? Continuou com os olhos cor de mel. E Amy então se decepcionou com Deus, mas passou. Uma decepção rápida, passou. Ela cresceu, entrou no seminário, foi fazer missões, e estava na África, num povoado onde as crianças eram vendidas numa seita para serem oferecidas em sacrifícios humanos. E a missão que Amy pertencia, então, comprava essas crianças para libertá-las dessa situação de serem mortas. E Amy, então, se interessou para comprar algumas crianças para Deus. Só que para entrar no templo aonde precisava comprar as crianças, ela precisava se disfarçar. Então ela passava pó de café no rosto, nos braços, no pescoço, para mudar de cor, se vestia como as mulheres, entrava no templo e comprava as crianças. Um dia ela foi saindo, encontrou uma outra missionária e disse: Amy, quase não te reconheço, mulher. Você está aqui, que coisa maravilhosa. Amy, você já prestou atenção? Como seria difícil você se disfarçar se tivesse olhos azuis? Como Deus é maravilhoso, Amy. Deu a você, a única pessoa na sua casa, olhos cor de mel, porque você não conseguiria se disfarçar se tivesse olhos azuis. Amy foi para casa e dobrou seus joelhos e adorou a Deus por aquelas duas crianças que ela tinha conseguido comprar naquele dia, simplesmente porque Deus disse não à sua oração. Não com Deus também é resposta. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Às vezes o não de Deus é tudo que você precisa, que eu preciso. Se Ele disser sim para tudo que a gente precisa pedir, Ele não é Deus. Não é verdade? Se Deus disser sim para tudo, Ele não é Deus, o Deus sou eu. Ele está a meu serviço e Ele é Deus. Nós vamos orar ao Senhor nessa tarde. Eu não sei qual é o seu pedido, eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei o que é que você veio buscar, mas o Deus que você serve, o Deus que você adora, está aqui nesta tarde. E Ele falou com você, amém ou não amém? Você ouviu ou escutou? Você ouviu. Então, se você ouviu, feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta tarde. Te agradecemos pelo privilégio que temos de estar na tua presença. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a tua palavra, sermos ministrados por ela. E a tua palavra nessa tarde veio nos ensinar, nos encorajar, abrir os nossos olhos para posicionamentos que nós precisamos ter ou deixar de ter, se quisermos ver o agir do Senhor em nossas vidas. Deus, dá-nos um coração ensinável, dá-nos um coração ensinável, e nos ajuda, Senhor, a compreender que muitas vezes o Senhor está agindo, aliás, o Senhor sempre está agindo, mesmo que nós não reconheçamos, mesmo que nós não possamos sentir, mesmo que nós não possamos ver. Não nos deixa ser como os crentes, os habitantes de Nazaré, expulsá-lo da nossa vida, simplesmente porque não reconhecemos o teu modo de agir. Se fecharmos o nosso coração, se fecharmos os nossos olhos, se fecharmos os nossos ouvidos, se quisermos que o Senhor haja da nossa maneira, o Senhor simplesmente se retirará de nós e não trará as respostas que nós precisamos. Por isso, nesta tarde, nós te pedimos, dá-nos um coração ensinável para a glória de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém.